Fala pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, vamos esperar um pouquinho. Agora é 7:02 aí mais ou menos. Então vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar pra gente pegar e começar. Vou esperar aqui. Aí temos uma pessoa. Fala Esther, tudo bom? A gente vai esperar só um pouco para aumentar um pouquinho o número das pessoas aqui online. O pessoal já vai estar recebendo as notificações, então logo logo vai entrar mais gente. Também o pessoal aí que colocou o despertador lembrete logo vai entrar. Então vamos esperar só mais um pouco. Fala Rafa, beleza? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre... Fala, e aí, tudo bom? A gente vai falar um pouco sobre gatilhos emocionais. Deixa eu até escrever aqui. Gatilhos... Pá, não tá pegando aqui pra mim. Gatilhos emocionais. O que vocês acham que são gatilhos emocionais? Para quem já está entrando. Deixa eu escrever. Emocionais. Deixa eu fixar aqui. Pronto, gatilhos emocionais. Agora sim, isso aí, já sentem o dedo no coração, porque a gente vai falar sobre isso. A gente vai conversar um pouco sobre o que são gatilhos, como eles são formados, o que de fato eles influenciam, ou será que eles não influenciam, nos nossos comportamentos, e como também a gente pode tomar um pouco mais do controle, que muitas vezes nos foi tirado por causa da nossa educação e tudo mais. Então, é isso aí. A gente vai esperar só mais 2 minutinhos aí para já começar a live. Fala Hugo, fala Keila Borges, tudo bom, Paulo? E aí, eu quero saber a opinião de vocês enquanto a gente vai esperando o restante da galera ir entrando. Na opinião de vocês, já escutaram sobre isso? O que são gatilhos emocionais, como eles nos influenciam? Vai lá, quero saber a opinião de vocês. A ideia aqui nas lives é sempre ser um bate-papo. Então eu falo, vocês comentam, eu vou lendo os comentários de vocês. Se eu estiver dentro de algum pensamento, eu ver, poxa, não posso interromper agora, não se preocupe, eu vou voltar no teu comentário, vou ler, vou responder, porque o meu objetivo aqui é entregar o melhor possível e que todas as dúvidas de vocês estejam sanadas até o final dessa live. Beleza? Fala, Marcos! Então tá, talvez tenha algum delayzinho aqui de eu falar e vocês até receber, mas, ó, fantástico, ó, coração, 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 porque, ó, são 8:01 da noite e a gente está aqui para falar sobre desenvolvimento, criação de hábitos, foco, gatilhos emocionais, como a gente pode se tornar uma pessoa melhor, como a gente pode se tornar um outro alguém para ter a vida que poucos têm. Ah, até rimou, né? E ó que eu nem preparei. Mas aí, estão acanhados, não querem falar o que vocês acham que são gatilhos emocionais? Vamos ver, ó, mais um minutinho e a gente já vai entrar. Enquanto eu estou tomando água. Vamos ver aqui. Estamos em 5 pessoas online. Fala, Marcos Mota. Cara, que bom que tu entrou, porque essa dúvida foi colocada por ti, né? Eu tô aqui na frente, eu fiz um checklist de tudo pra gente conversar, então tem bastante conteúdo. Peguem papel e caneta na mão, porque vai ser muito importante. Principalmente tu, Marcos Mota. Bora se hidratar, isso aí, Keila. Cara, tu perguntou, não coloquei aqui, tem outras perguntas, então se a tua pergunta não caiu nessa live hoje, não se preocupe, vão ter outras lives, vão ter outros conteúdos e tudo vai ser respondido, beleza? Mas beleza, eu acho que já chegou no horário, então a gente pode começar, tá bom? Então, não me levem a mal se aos poucos eu ficar olhando para vocês, olhar um pouco pro lado, porque eu coloquei várias coisas e eu não quero perder nada para falar para vocês, tá bom? Esse é um assunto muito interessante e que até o final da live eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês também. Isso aí, Marcos, vamos lá, vamos que vamos. Aí me fala assim, ó, são aqueles momentos de desequilíbrio numa situação de crise, correto? Olha, pode ser, vamos ver. Então, primeiro de tudo, o que são gatilhos emocionais?
eles nada mais são do que estímulos que disparam pensamentos, sentimentos e ações que muitas vezes ocorrem no nosso subconsciente, de maneira inconsciente. Apareceu alguma coisa, um processo começa a ser descarrilhado, entendeu? É disparado automaticamente entre nosso corpo e a nossa mente. Eles começam a se comunicar, mas tudo acontece de forma inconsciente, a gente nem percebe isso. A gente simplesmente começa a pensar, a gente começa a sentir e começa a agir de uma determinada forma. Muitas vezes a gente já, no caso, nasce com meio que alguns gatilhos, né? De, por exemplo, se eu ver um tubarão na minha frente dentro do mar, é óbvio que eu vou pegar e, correr. Esse gatilho é muito forte, então é uma coisa de sobrevivência. Mas no decorrer aí da nossa educação, da nossa vivência, nós vamos desenvolvendo gatilhos positivos e negativos, como a gente vai ver até o final dessa live. E eu coloquei um exemplo que eu gosto muito, que é, por exemplo, o cheiro de pipoca. Quem nunca foi, por exemplo, no cinema ou no shopping e passou na frente ali do cinema e sentiu aquele cheirinho de pipoca amanteigada e não teve vontade de ir lá e comprar. Se é que não foi, eu já fui, já fiz isso, onde eu comecei a sentir aquele cheiro. Foi um gatilho que começou a disparar pensamentos, mas uma pipoca, mas ir no cinema, tu começa a sentir vontade, tu começa a salivar quando tu escuta aquele barulhinho da Coca-Cola, do gelo ali que tem nos comerciais, tu não começa a se sentir assim, parece que algo disparou. Eu tô com sede, eu quero isso, eu quero aquilo. Esse é um exemplo, onde tem vários e vários exemplos, porque nós vivemos no meio de vários e vários gatilhos. Então, o que são gatilhos? São estímulos que disparam pensamentos, sentimentos e ações na nossa mente e no nosso corpo, que eles estão a todo momento conversando. E eu coloquei aqui uma história que eu acho que é muito interessante, que combina totalmente com esse assunto, que é sobre o médico russo Ivan Pavlov. Eu sempre confundo, eu falo Pavlov. Isso há mais de 100 anos atrás, então lá no século XX, é muito interessante que ele fez uma pesquisa com cães, uma experiência, onde ele pegou vários cães e ele pegava uma sinetinha, uma campainha e tocava e dava comida para os cães. E ele começou a fazer isso 1, 2, 3, 4, 5, começou a fazer várias e várias e várias vezes. Até que ele fez uma coisa diferente. Ele chegou a tocar a sinetinha e não entregar comida. Primeiramente ele tocava a sinetinha e dava comida, e depois ele só tocava a sinetinha. E o que vocês acham que aconteceu com os cães? Naturalmente, de maneira automática, eles começavam a salivar. Mas eles nem tinham visto comida nem nada. Mas só pelo som daquela sineta, que se servia então como um gatilho emocional para eles, eles já sabiam que aquilo estava associado à alimentação, à comida. E tem uma música aqui, um som que eu quero mostrar para vocês. Talvez alguns conheçam, alguns não, mas foi muito conhecido. É um filme de 1975, dirigido pelo Steven Spielberg, Tubarão. E eu quero saber se vocês conhecem esse som aqui. Conhecem? Comentem aí. Tá bom, né? Tá bom que o negócio já tá ficando tenso aqui. Mas, gente, essa música, ela é tensa. Ela é de terror. Ela é do filme Tubarão. Até vou tirar aqui que tem um tubarão aqui na minha frente. Não quero ficar vendo enquanto eu falo com vocês. Mas essa música tem todo princípio. É baseada nesse... Olha, o pessoal comentando e rindo, né? Sharknado aqui ela falando. Então, é o mesmo princípio. Eu tirei aqui das minhas anotações. Voltei. Por quê?
Porque chega um momento em que tu vê o tubarão ali na tela e tu escuta taran, taran, e tu começa a escutar, daí tu já começa a ficar tenso. Mas chega um instante do filme em que o tubarão nem aparece, mas a música começa. Logo os teus músculos, tudo, tu começa a ficar tenso na cadeira, tu começa a ficar nervoso, com medo. E até eu estava vendo um comentário que eu achei muito, mas muito legal, logo no vídeo do tubarão dessa música, onde o cara falava assim: medo do filme, 0,01%. Medo da música, 0,99%. Para ver como essa música serve como um gatilho. No fim, um gatilho negativo, né? A menos que tu goste de filmes de terror e coisa do tipo. Mas tudo isso é só para nos exemplificar e mostrar como funcionam os gatilhos emocionais. Mas o que isso tem a ver? Os cães de Pavlov, a música do tubarão dirigida aí pelo Steven Spielberg, o que isso tem a ver com a minha vida, Eduardo? O que eu posso aprender com isso? É simples. Na nossa vida, nós também temos vários gatilhos emocionais. Só que eles podem ser qualquer coisa. Podem ser pessoas, lugares, músicas, podem ser sons, posições, imagens, palavras, qualquer coisa que quando aparecer na nossa frente vai servir como um estímulo e vai então disparar um processo automático dentro de ti. Só que o que acontece é que nós estamos imersos a todo momento a esses gatilhos emocionais. E é por isso que é tão difícil nós mudarmos os nossos comportamentos. Então aquela pessoa que tu não gosta, que tu não suporta, aparece todo dia na tua frente. Como é que tu vai lidar com aquilo? Tu já começa a ficar nervoso, começa a ficar irritado, irritada, suar e agora e tal. Daqui a pouco já tá falando que não deve, já tá pegando e não tendo a performance que poderia ter no trabalho, simplesmente porque os teus pensamentos, a química do teu corpo mudou, porque tu viu uma única pessoa. Ou quem sabe escutou uma música que te lembrou de um momento do passado, de um relacionamento e tudo mais. Quem sabe tu vive com pessoas que são gatilhos negativos para ti. E por causa disso tu sempre parece que perde energia, nunca consegue ir adiante. Então esse é o motivo de porque é tão complicado mudar. Porque esses gatilhos estão a todo instante, a gente está imerso neles toda hora. Então como que eu vou pegar e fazer para ter alguma mudança real na minha vida? Eu coloquei aqui uma coisa importante a gente entender assim, tá, eu entendi o que são gatilhos emocionais, Eduardo, mas a pergunta é, como que os gatilhos emocionais que então disparam, controlam os meus pensamentos, sentimentos e ações, como que eles são formados? E existem duas maneiras deles serem formados, que é através de um forte impacto emocional ou uma repetição desse estímulo. Só para a gente entender, o hábito em si, na verdade, ele é o pensar, o sentir e o agir, ou comunicar, seja o verbal ou não verbal. Então é essa tríade, pensamento, sentimento e ações. E os gatilhos, eles estão em cada ponto disso. Às vezes vai surgir alguma imagem que vai nos fazer pensar e aquilo começou a ligar todo o processo. Às vezes vai ser, quem sabe, um sentimento, onde aconteceu alguma coisa e eu me senti para baixo, eu me senti triste. E quando eu me sinto triste, esse é o gatilho para eu pegar e, quem sabe, fazer alguma coisa. Eu, quem sabe, beber, eu, quem sabe, pegar e fumar. Por quê? Porque isso foi um gatilho, essa emoção é um gatilho emocional negativo para eu pegar e entrar em um ciclo de vício. Ou até, quem sabe, eu pego e presencio, eu pego e faço alguma coisa e aquilo desperta um pensamento, um sentimento, novamente uma ação, e a gente entra nesse ciclo e a gente não consegue mudar. Mas como que isso é criado? Como que esse ciclo, ou no caso, como que esses gatilhos são criados? Através de um forte impacto emocional, uma experiência, um estímulo muito grande em algum momento, ou uma repetição contínua. Da mesma maneira que os cães de Pavlov receberam lá no século XX. Sempre com a sinetinha, comida. Sinetinha, comida, sinetinha, comida. Tá bom? E eu quero falar um pouco para você sobre os gatilhos negativos. Porque não adianta nada a gente conversar e não aprender a mudar
essas coisas na nossa vida, não concorda? E é o seguinte, gatilhos negativos, como é que eles funcionam? Da mesma maneira. Eles disparam pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos, que a longo prazo, até muitas vezes, vão nos dar consequências ruins. Quem sabe até no momento é prazeroso, quem sabe tu bebe, tu fuma, tu come chocolate, coisas do tipo. É prazeroso, mas que a longo prazo aquilo vai pegar e te fazer muito mal, quem sabe estragar a tua família, os teus relacionamentos, a tua vida, teu trabalho e assim por diante. Então, eu trouxe 3 maneiras para a gente pegar, 3 ferramentas, 3 estruturas para a gente pegar e fazer uma mudança hoje na tua vida. Começar isso hoje mesmo na tua vida. Então, eu quero saber de vocês, tá fazendo sentido para você essa live? Tá fazendo sentido esse assunto? Comentem aí, toquem no coraçãozinho porque eu quero saber. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu quero saber, tá fazendo sentido para vocês isso? Quero saber. Vai lá. O pessoal já começou no coração, show de bola, mas eu quero saber, tá fazendo sentido? Até um momento, tipo assim, não, tá tudo certo, eu entendi tudo, ou não. Eu fiquei com alguma dúvida, tu pode rever isso, tu pode falar isso aqui novamente, porque eu já quero passar para a parte do exercício. Mas eu quero saber, eu posso passar para a parte do exercício ou ainda vocês têm alguma dúvida? A Sam, o Mota aqui, falando positivo. O Marcos Mota, falando sim, tá fazendo sentido. Show, então beleza. Tudo bem explicado, que bom, Marcos, show. Então é assim que funciona. Mas a pergunta agora é, como que eu faço para desfazer? Como eu posso pegar e parar com esses estímulos? Fazer com que eles percam o efeito? Primeira coisa, anotem aí. Impeça que eles sejam disparados. Essa é a primeira maneira que a gente pode impedir que os gatilhos emocionais negativos nos façam mal, impedindo que eles sejam disparados. É aquela coisa, o que uma arma tem de mal se ela não for disparada? Não tem nenhum mal, então ela não vai fazer mal a ninguém. Mas se a gente disparar, daí sim corre o perigo. Então da mesma forma com a gente, se a gente não disparar, tudo bem, tá tranquilo por enquanto. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma lista. Eu coloquei aqui que eu acho muito importante. Talvez tu ainda não consiga completar toda essa lista hoje, muito provavelmente, porque talvez esse conceito de gatilhos emocionais tu esteja escutando pela primeira vez agora. Mas é importante que tu comece a desenvolver o que eu chamo de presença. É uma atenção, onde tu percebe a maneira como tu está se sentindo, tu está sempre vigiando os teus pensamentos, as tuas emoções, sabendo, poxa, olha só, eu estou assim, então pode acontecer isso. Por quê? Porque eu sei que isso leva a isso, que leva a isso, que leva a isso. Quando a gente começa a aprender, a ter esse autoconhecimento interno, a gente ganha um poder muito, mas muito grande. Então, é muito importante isso, fazer uma lista de todos os gatilhos emocionais negativos. Poxa, quem sabe é uma pessoa, esse lugar me faz me sentir assim, eu faço isso. Quando eu vejo isso, quando eu escuto essa música, eu me sinto assim, eu faço besteira. Entendeu? Então começa a pegar então uma folha, um caderno, seja como for, até no celular, e começa a listar todos os gatilhos emocionais que a partir de hoje tu começar a identificar. Poxa, eu vi uma pessoa, eu me senti assim. Tá, mas por que eu me senti assim? Tá, então interessante. Eu vou anotar aqui que eu lembrei da live do Eduardo, eu vou anotar isso aqui. Beleza. Então tá, então tu começa a fazer essa lista. Depois que tu fizer essa lista, tu vai pegar e buscar impedir que eles sejam disparados. Então sempre quando tu começar a ver assim, poxa, mas naquele lugar vai ter tal pessoa, naquele lugar vai acontecer isso, tem aquela música, tem aquele som, eu não vou ir, eu não vou participar. Poxa, se eu pegar e fizer isso, eu vou me sentir dessa maneira e esse sentimento vai disparar isso aqui em mim. Então, eu não vou fazer. Então, aquela coisa, qual é o mais perigoso para tu pegar e cair? É tu andar na beiradinha ou tu pegar e estar afastado? Pensa em um cânion, uma montanha. Se tu sabe,
Se tu cria essa presença, tu começa a perceber que a borda está chegando perto. E quanto mais presença, quanto mais atenção tu começa a desenvolver, mais atento, mais atenta tu percebe na borda. Então tu tá andando, daqui a pouco tu começa a olhar, opa, calma aí, pra cá eu não vou vir pra cá. Tá andando, opa, aqui não, vou pra cá. Dessa maneira é muito, mas muito mais difícil de tu pegar e ó, cair simplesmente desfiladeira abaixo, entendeu? Então essa é a primeira coisa, impeça que esses gatilhos sejam disparados. Segunda coisa, quebre o processo. Mas Eduardo, eu não sei o que fazer porque eu não consegui desenvolver ainda essa presença para impedir que isso aconteça antes de tudo. Eu já caio direto, eu já pego no esfolo, rolo no chão, dá tudo errado. Como é que eu faço? Quando eu já estou lá no meio da coisa e o negócio já disparou, como é que eu faço? Tu precisa quebrar o processo, quebrar o padrão. Qual é o padrão? Qual é o processo? Pensamento, sentimento e ação, ou no caso comportamento, comunicação, verbal, não verbal, não importa. Pensamento, sentimento, ação. Quando tu já entrou no loop, quando tu já está ali no meio do negócio, pensando, sentindo, mude o foco. Anota isso. Quando tu já entrou no loop, a maneira para te pegar e sair dele é pulando para outro loop. É quebrando o processo através da mudança instantânea de foco. Como que eu posso fazer isso, Du? Eu não sei mudar meu foco instantaneamente, quebrar o processo, quebrar o loop. Tem uma sugestão que eu acho muito engraçada, mas muito legal e que funciona, que é, por exemplo, tu se equilibrar em um pé só. Já escutou uma coisa dessa? Como assim, Eduardo? Aqui, ó, agora é 8h20 da noite e tá me falando que eu posso pegar e parar vícios e coisas negativas simplesmente por me equilibrar em um pé só? Sim. Por quê? Pensa comigo. O objetivo aqui é tu mudar o teu foco. É tu quebrar o processo. Então, se tu tá no meio de um negócio, tu tá sentindo alguma coisa e tu simplesmente para e tira um pé do chão, se abaixa, tenta se equilibrar, é muito difícil. Não fica reto, não. Complica o negócio. Tu precisa se concentrar. Tu é obrigado a se concentrar para não cair. Outra coisa, tem pessoas, principalmente os homens gostam de fazer, começam a fazer flexões. Por quê? Porque precisa fazer força. A tua mente, qualquer ideia que tu esteja pensando no momento, não importa, aquilo vai sumir. E quando tu muda o teu pensamento, naturalmente tu vai sentir outra coisa e tu vai comunicar outra coisa. Por quê? Porque tu obrigou a tua mente, o teu corpo a mudarem o foco. Essa é a base de tudo. Tu pode usar isso e encontrar a tua maneira de quebrar o processo. Eu acho muito interessante isso de tu ficar equilibrado em um pé só. Por quê? Porque senão tu vai cair no chão e tu não vai querer cair no chão. É uma coisa natural, sobrevivência do ser humano. Então tu pode pegar e fazer isso, tu pode... Tem um coach que eu acho fantástico, que é o Tony Robbins, e ele fala uma frase que quando eu li no livro dele, eu simplesmente me matei de rir, porque ele fala que é pra gente sair na janela, quando a gente estiver no meio de alguma coisa, assim no loop, chegando na frente da janela assim, aleluia! Meus pés não estão fedendo hoje. É isso que ele fala, e eu falei, cara, como assim? Que absurdo, eu paguei uma nota nesse livro e ele tá me dizendo pra falar isso, eu não vou dizer isso. Mas eu continuei lendo o livro, eu descobri o motivo daquilo. Então, independente do que tu for usar, entenda a base, a essência. Se tu acha idiota isso, não faz. Beleza, daí é contigo. Mas busca então encontrar outra maneira de fazer. Porque quando tu quebra o foco, quando tu muda o foco, tu quebra o loop, o processo. Dessa maneira, tu não vai viver aquele gatilho, aquele hábito negativo, que muitas vezes é um vício e com certeza a longo prazo isso vai fazer muito, mas muito mal para ti. Terceira maneira de tu pegar e parar de viver esses gatilhos, de eles serem disparados, eles serem feitos sobre ti. Só vou tomar um copinho d'água e vamos me comentando aí. Tá fazendo sentido? A gente está em 5 pessoas aqui online e eu quero pegar e entregar o melhor para você 5.
Vai lá, comentem aí, mandem coraçãozinho. Faz sentido sim, até o aleluia. KKKK. O importante é encontrar uma forma de quebrar o ciclo. Exatamente. Tá bem explicado, Eduardo. Show. Ser grato também é válido. Grato, talvez, por aquilo estar acontecendo. Aquilo seria o quê? Só para eu entender. Marcos segue assim, beleza. 1888 AC, cara, tem tanto perfil que eu até esqueço. Mas me comenta aí que depois eu volto para eu te responder, tá bom? Então vamos lá. Terceira coisa para a gente pegar e fazer agora sim com que esses hábitos, esses... Tá, eu já volto. Terceira coisa para fazer com que esses gatilhos percam o efeito. E só para a gente entender, quando a gente não vive mais esses gatilhos, o que na verdade esses gatilhos, o que esses loops, só para a gente entender, tudo isso são conexões neurais aqui na nossa mente. Então, vocês já viram aqui aquela foto dos neurônios se conectando e tudo, parece uma teia de aranha, tudo conectado, e daí tem um estímulo, e daí parece uma descarga elétrica. Já viram isso? Principalmente quando a gente vê filmes, documentários sobre a mente, isso aparece. Até em filmes do X-Men isso já apareceu. Mas a gente já viu em algum momento, com certeza, na escola, no colégio, na faculdade, e assim vai. Mas a questão é que esses processos nada mais são do que informações gravadas dentro dos nossos neurônios. Então, quando a gente pensa em alguma coisa, tipo assim, casa, daí simplesmente a nossa mente vai lá no neurônio onde tem casa. E ele pega tudo que está conectado a esse neurônio, que no caso é tudo que está associado à casa. É dessa maneira que a gente pega e faz todo esse processo. Tá bom? Então, para a gente quebrar e sair desses, quem sabe, desses neurônios aqui, a gente tem que pegar e quebrar o foco para ir para esse. Por quê? Porque ele tem outras conexões, dessa maneira a gente vive outro ciclo e sai desse aqui. E quanto mais a gente deixa de pensar, no caso de vivenciar esse processo aqui, mais essas conexões vão se afrouxando, elas vão se soltando. Por quê? Os neurônios têm como se fosse uma colinha ali que deixa eles conectados, entendeu? E quanto mais tu passa ali, quanto mais, no caso, tu tem é como se fosse uma estrada, quanto mais o carro passa por ali, entendeu? Daí mais conectados e mais essa colinha vai ficando e vai juntando 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 eles. Mas também da mesma maneira, quanto menos tu vai usando essa estrada, mais essa cola vai acabando, até que eles se soltam. Dessa maneira, tu muda, tá bom? Então vamos lá. E esse deixar, como é que eu falei aqui? Ó, o impedir que eles sejam disparados e o quebra o processo, nada mais é do que tu parar de fazer isso para quê? Para que essa conexão com os neurônios seja enfraquecida, tá? Então tá. E esse outro é a mesma coisa, mas ele é um outro nível muito legal. E cara, 188 AC, que a gente estava conversando sobre visualização, vai fazer todo sentido para ti. Que é o seguinte, eu posto sobre visualização, né? E esse é um dos motivos também que é muito legal. Que é o seguinte, anotem aí, quem é que tá? Me comentem, quem é que tá com um bloquinho, com o celular anotando e vendo? O terceiro passo é imaginar, tá bom? E por que imaginar? Porque a nossa mente, ela não difere. Escuta isso aqui que isso pode simplesmente transformar a tua vida. A nossa mente, ela não difere o que é real do que é imaginado. Várias pesquisas já foram feitas, por exemplo, de pessoas escutando uma música, vivenciando aquilo ali e depois só cantarolando, só pensando, imaginando que estão escutando aquela música, e as mesmas regiões do cérebro pegaram sendo ativadas praticamente da mesma forma.
Então, com certeza, uma experiência muito mais rica. Mas, dependendo do quanto tu desenvolve essa musculatura de imaginar com tamanha precisão e detalhes, tu começa a fazer com que o teu corpo e a tua mente vivenciem essa experiência no hoje, no agora. Simplesmente disparando os mesmos neurotransmissores, hormônios, tudo acontecendo e sentindo no hoje. Tá bom? Então, por que isso é tão importante? Porque quando a gente imagina, então, ele não difere o que é real do que é imaginado. Mas o que isso tem a ver com gatilhos emocionais e tem a ver com nós vencermos os vícios? Muito simples. Quando, quem sabe, vamos imaginar aqui que tem problema com alguma pessoa. Tu viu aquela pessoa, tu odeia aquela pessoa, tu se descontrola e não sabe o que fazer. Tem que perdoar essa pessoa. Olha só que interessante. Tem que perdoar essa pessoa. Faz um teste. Todos os dias, 5 minutos, quando tu acorda, quando tu vai deitar, quem sabe 10 minutos em uma vez só. Fecha os olhos e começa a imaginar aquele gatilho. E agora eu vou usar o exemplo de uma pessoa. Fecha os olhos e começa a imaginar aquela pessoa na tua frente. Quem sabe fazendo aquilo que tu sabe que tu não gosta, que tu sente mal. E que tu começa a imaginar. E aqui que está o grande segredo. Se isso acontecesse na tua frente, aqui, no real, aqui no palpável, muito provavelmente tu se descontrolaria. Por quê? Porque esse processo começaria. Mas na tua mente, na imaginação ali, quem sabe no teu quarto, no teu sofá, na tua sala, tu tem um controle muito maior disso. Ali o ambiente, o terreno é teu e tu quem faz as regras. Então tu fecha os olhos, começa a imaginar a pessoa fazendo exatamente aquilo que te incomoda, começa a imaginar e começa a pensar: poxa, normalmente eu penso assim, esse é o processo, tá, mas eu não quero que seja esse, eu quero que seja esse aqui. Então tu começa a lidar da maneira que tu acredita que deveria ser o certo. Então tu começa a ter os pensamentos, tu começa naturalmente, com o tempo tu vai começar a se sentir diferente, tu não vai ter mais, quem sabe, aquela raiva, aquela angústia, aquela tristeza, vai começar a ficar neutro, vai começar a ficar tranquilo com isso, com aquela pessoa, com aquela imagem, com aquele som, aquela música e assim por diante, aquele lugar. Então tu começa a pensar, tu vai começar a sentir e se imagina agindo da maneira que tu acredita ser o melhor. Antes, quem sabe, tu gritava, tu brigava, mas agora não. Agora tu vai pegar e falar o que tu precisa falar para essa pessoa. Tu vai comentar aquilo que tu sempre teve, que quis comentar, mas nunca comentou. Então tu vai começar a fazer isso repetidas vezes, passando pelo processo de pensar, sentir, agir, pensar, sentir, agir. Tudo junto, fazendo. Resumindo, é vivendo. Como se estivesse acontecendo de verdade, aqui na tua mente, aqui na tua mente, aqui na tua mente. Vai chegar um momento em que tu vai passar por tantas e tantas e tantas e tantas experiências que isso vai, reprogramar a tua mente. Por quê? Da mesma maneira que um médico russo lá no século XX, Pavlov, pegou e tocava a sinetinha, entregava comida para os cachorros e depois só tocava a sinetinha, eles já salivavam mesmo sem a comida, e depois ele continuou na verdade, tocando a sinetinha sem entregar comida, chegou um momento em que os cachorros pararam de salivar. Por quê? Porque eles foram reprogramados. Aquilo ali pegou e não teve mais associação com carne. Por quê? Com o alimento, no caso. Porque ele tocava e eles não recebiam nada. Então aquela associação, aquela conexão neural se afrouxou até o momento em que acabou. E da mesma maneira, tu vai conseguir fazer isso. Mas aí que tá disposto, tá disposta todos os dias, quem sabe, pegar e passar pelo aquele processo de, quem sabe, ver uma bebida, uma pessoa, um lugar, escutar uma música, aquilo que é o teu gatilho. Imaginar aquilo, na verdade, né? E pensar e agir de uma forma diferente, como tu gostaria de agir de fato. Quanto mais tu fizer isso, vai chegar um momento
em que as coisas vão mudar. Mas aí vem o quanto está disposto a vivenciar essa mudança, tá? Aí então foram 3 ideias, 3 ferramentas, 3 estratégias para a gente pegar e cancelar, para a gente perder esses gatilhos emocionais negativos, eles perderem os efeitos, tá? Então, é impedir que eles sejam disparados. Segundo, é quebrar o processo quando a gente já está no meio. E terceiro, é imaginar. Mas agora a gente chega no último, que é a questão dos gatilhos positivos. Poxa, a gente falou tanto de gatilhos negativos, mas quais são os gatilhos positivos? Como é que eles funcionam? Como é que eu posso criar eles? Porque se eles são positivos, eu quero também passar por esse mesmo processo, mas que venham a me levar adiante. E eles têm tudo a ver com os negativos, ou no caso com qualquer outro gatilho. Por quê? Porque eles disparam, no caso eles são estímulos aí que disparam pensamentos, sentimentos e emoções, no caso é pensamentos, sentimentos e ações na gente que vão nos levar a ter ações que são positivas, são, no caso, construtivas, que muitas vezes pode ser ir atrás do teu objetivo. É aquela coisa, quando tu vê aquela pessoa que tu tá apaixonado, tu não começa a sentir diferente, mesma coisa, tá? Então, agora focado nos teus objetivos, uma ideia que eu te falo também é fazer uma lista. Então começa a pensar, poxa, o meu objetivo, eu quero aquele carro, eu quero pegar e ter uma Range Rover, eu adoro uma Range Rover, então eu vou pegar uma imagem de uma Range Rover, isso me estimula, isso serve como um gatilho emocional. Quando eu vejo uma imagem de uma Range Rover, como que eu me sinto? Me sinto bem, neutro, para baixo? Como? Pai, se eu pego e escuto o som de uma Range Rover, como é que vai ser? E eu imagino eu fazendo uma viagem escutando essa música quando estiver nesse carro. Então, quem sabe a música vai ter muito mais efeito do que a própria foto do carro. Então, pega e faz isso. Ou quem sabe vai numa concessionária e grava um vídeo, faz um test drive e começa sempre imaginar aquela experiência novamente para que aquilo se fortaleça dentro de ti. Mas busca fazer uma lista de todos os gatilhos emocionais que te fazem se conectar cognitiva, no caso racionalmente, e também emocionalmente. Isso é o mais importante. Emocionalmente é aquilo que tu tanto quer. E quando tu conseguir a lista certa e tu começar a todos os dias a disparar esses gatilhos pela manhã, através de um ritual, pela tarde, pela noite, durante o dia todo, simplesmente imergir, mergulhar de cabeça nisso, escutando, vendo, pensando, sentindo ali sobre o carro, sobre quem sabe tu passar na faculdade, tu pegar e se formar, tu pegar e crescer na tua profissão, na tua empresa, criar, iniciar e abrir uma empresa. Quando tu começa a disparar várias vezes esses gatilhos, naturalmente, como mágica, mas não é mágica, é ciência, tu vai pegar e ir adiante, tu vai entrar em ação, tu vai se tornar um homem, uma mulher hiper focado e focada, criando, desenvolvendo então um processo, um hábito de ser cada vez mais produtivo, entendeu? Então, só para revisar, gatilhos negativos, impedir que os gatilhos sejam disparados. Segundo, pegar e quebrar o processo. Terceiro, imaginar. E agora entrando nos gatilhos positivos, como desenvolver, faz também uma lista e começa a disparar o máximo possível esses gatilhos. Para que a tua mente converse com o teu corpo, as tuas células e tudo entre em alinhamento. Para liberar dopamina lá na via mesolímbica. E dessa maneira, tu vai todos os dias entrar em ação, se tornando assim um homem produtivo, uma mulher produtiva e conquistando cada vez mais os objetivos e tendo uma vida fantástica, entregando o melhor para si mesmo, porque tu merece, porque tu está fazendo o que é preciso, porque tu está sendo um merecedor e também entregando, aí ajudando o máximo de pessoas na tua linha, na tua rede de influência, entregando o melhor para essas pessoas também.
não sendo só mais um ouvinte, um leitor, mas um praticante, agindo na action todos os dias, tá bom? Muito obrigado e agora eu abro para perguntas e respostas, quero saber a opinião de vocês, sentem o dedo no like aí que eu quero saber, fez sentido? Se essa live fez sentido, ó, aperta no coração porque eu quero sentir isso aí, eu quero ver a energia de vocês, se de fato vocês gostaram, se vocês querem mais lives desse assunto e tudo mais, então comentem aí pra mim. Aê, o pessoal tá gostando, tá curtindo. Então, galera, tem alguma dúvida? Eu quero saber. 1888, repete pra mim aquela pergunta, por favor. Porque tu falou sobre gratidão e daí gatilho negativo, só pra eu pegar e entender. Tô esperando agora aqui. Show, Eduardo, ficou tudo bem explicado. Que bom, Marcos. Agora que eu vi que tem aqui a... Eu acho que para vocês aparece uma opção de perguntas e respostas, né? Vocês podem perguntar aqui que acho que está aparecendo para mim. Aqui. 1888 AC perguntou: como desviar a mente quando um gatilho é poderoso, como uma música que lembra alguém que se foi? Da mesma maneira, entendeu? É como eu peguei e falei. Aqui, ó, na parte, ó. Aqui, ó, quebrar o processo. Tô olhando aqui pra trás porque tá chovendo muito aqui em Porto Alegre. Mas nada mais é do que tu pegar e quebrar esse processo. Aqui, ó, mude. Eu coloquei aqui, ó, do se equilibrar, né? Esse é o exemplo que eu queria lembrar. Do se equilibrar. Pode ser se equilibrar, pode pegar e gritar, como for. Entendeu? É uma coisa que é instantânea. Se tu encontrar a maneira certa, e aí que tá a chave da coisa. Se tu encontra a maneira certa de pegar e quebrar o gatilho, tu vai pegar e conseguir. Entendeu? É tudo uma questão de individualidade também. Porque eu, às vezes, não me sinto à vontade fazendo uma coisa. Tá? Então eu não vou fazer. Mas eu sei que eu consigo quebrar o processo dessa maneira. Então aquela coisa. Quem sabe tu tá escutando uma música que tá aqui na volta e que te faz lembrar de alguém. Coloca um fone, escuta outra coisa. Ou quem sabe, pega o fone, coloca para escutar música e começa a passar mais tempo associando aquilo a outra coisa. Eu muitas vezes, por exemplo, eu lia sempre o mesmo livro escutando uma música, só uma música. E isso é muito interessante. Foi sem querer ainda quando eu fiz isso. Eu não sabia dessas coisas. E eu sempre escutava uma música que eu achava legal, a música era tranquila para mim ler. Então eu escutava uma música e li o livro, tudo junto. Chegou um momento, cara, que eu simplesmente escutava a música e eu sentia as coisas que eu sentia quando eu estava lendo o livro. E eu achei aquilo muito, muito louco. E agora, eu parei de ler o livro. Eu continuo escutando a música. Depois de escutar tanto tempo a música sem ler o livro, perdeu o efeito. Entendeu? Ainda tem um pouquinho. Mas é só eu continuar escutando sem ler o livro, que aqueles sentimentos, aquela associação vai cada vez mais parar. Entendeu? Mas acho que é isso. Não sei. No caso, eu acredito que seja isso que eu consigo responder a tua pergunta, a menos que tenha alguma coisa a mais, mas eu acho que já está respondido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu devo ser grato pelos gatilhos negativos, por eles estarem acontecendo comigo como um teste ou desafio? Cara, tudo é uma questão de percepção. Tu que escolhe. Se tu quer ser grato por alguma coisa, é tu que escolhe. Porque a gratidão nada mais é também do que uma emoção, um sentimento, um significado que a gente dá a alguma coisa. Entendeu? Tem pessoas que são gratas pelas coisas negativas. Tem pessoas que não dão muita bola. Tem pessoas que odeiam coisas negativas. Mas é tudo um significado que tu escolhe dar para aquilo. Então, se tu deve ser ou não deve ser, é uma coisa que tu deve escolher. Na minha opinião, é meio indiferente, entendeu? Se tu quer, tu pode pegar e usar isso como um gatilho positivo. Tipo assim, cara, tem um gatilho negativo, isso aí é um desafio, vou pegar.
agora eu vou pegar e vencer, porque o Eduardo pegou e mostrou o passo a passo, de bababá e tal, vou fazer. Se tu for uma pessoa que, tipo, eu tenho um amigo que é o Tobias, que ele é muito pilhadão, ele, quando, qualquer coisa que ele escuta, ele, pá, vamos lá e tal, tal, tal. Desculpa, tô tomando água por causa disso, então por isso que às vezes dou uma parada. Então qualquer coisa que ele escuta, ele fica pilhado, ele é muito energizado. Se tu é como o Tobias, beleza, usa isso, associa isso, tipo assim, cara, eu tenho gatilhos negativos, pá, vou me superar, vou ir além, show de bola. Mas não necessariamente tu precisa, beleza? Perfeito, show. Mais alguma pergunta? Senão a gente encerra a live por aqui. Eu nem sei quanto tempo deu, vamos ver. Aí, ó, 44 minutos de live e eu acho que foi muito legal, foi muito interessante a participação de vocês, os comentários e também eu espero que esse conteúdo tenha agregado de alguma maneira. Eu vou pegar e salvar, vou compartilhar ele, eu acho que no YouTube, no IGTV, vai ficar salvo, tá? Para vocês pegarem e reverem, compartilharem com os amigos e tudo mais também se quiserem. E beleza? E eu acho, não vou dar certeza ainda, eu acho que a partir da semana que vem, toda segunda-feira vai ter live, tá? Eu quero escolher um dia ainda, né? Eu tô pensando ainda, eu acho que talvez segunda-feira, pra gente sempre ter uma live em algum horário, pra passar aí 45 minutos de puro conteúdo raiz do negócio, pra gente pegar e de fato conseguir dar o melhor. Marcos Mota, foi muito bom, cara, obrigado. Então, Marcos Mota, 1888, todo mundo aí que está assistindo do outro lado, meu muito obrigado, gratidão por ter ficado até aqui. E aquela coisa, vão pegar e participar mais, coloquem os lembretes e fiquem ligados nos stories para não perder mais lives. É aquela coisa, meu papel é pegar e trazer o melhor que eu conseguir para vocês. Eu prometo que eu vou fazer isso. O papel de vocês é só vir, escutar e dar um likezinho para pegar e dar uma força, porque dessa maneira, ó, o Instagram toca a gente lá para cima para compartilhar isso para mais pessoas. Porque nem sempre o que a gente posta para vocês aparece no feed de vocês. Então, quanto mais vocês interagem com as publicações, comentam, uma coisa simples, um likezinho, um comentário, isso faz com que o Instagram entregue mais as publicações para vocês, tá bom? Obrigado a você, valeu! Então fechou, boa noite, uma live muito produtiva, muito obrigado mesmo. Então fechou, eu que agradeço, um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade, quem sabe a semana, se não segunda-feira que vem ou em outra data, beleza? Então tá, valeu galera! Finalizou! Fui!